Manu Gavassi é uma cantora, compositora, atriz, dubladora, apresentadora, escritora, diretora, produtora, roteirista e influenciadora digital brasileira. E eu tava amedrontada, assim, com tudo. Eu falei, cara, se eu calar essas vozes, se eu entender que ninguém tá me olhando, que eu tô tranquila na minha casa, que eu posso fazer o que eu quiser, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? O que eu quero fazer? Então, pra mim, esse álbum é tão diferente. Eu tive a oportunidade de transformá-lo num projeto muito maior, que é um álbum visual, né? De vender pra Disney Plus, que foi um grande orgulho pra mim, assim. Eu assino a direção junto, eu fiz o roteiro. Então, poder sentar naquela reunião e falar, oi, eu que fiz, eu quero muito Disney, espero que vocês me aceitem. E ter... Obrigada, Mickey. Obrigada, Mickey. Depois de tudo que passamos, Mickey, eu e você. Ah, então foi você que foi procurar eles. Você que propôs. Fui eu. Olha. Eu tive esse sonho, assim... Logo depois de compor essa música que eu falei, Gracinha, eu tive esse sonho de que era uma história. Era uma história de uma parte da minha vida e que eu queria transformá-la num conto, assim. Numa história identificável pra qualquer um. E que isso seria um álbum visual, seria uma história que teriam todas as músicas ali juntas. E quando eu entendi que era isso, tem uma coisa que aconteceu no Big Brother que foi incrível, que é o fato de pessoas de 6 anos virem me abordar, crianças de 6 anos, que se vestiam igual a mim, e senhoras, avós que torciam por mim, além do meu público que eu já tinha, que eu amo, além de uma galera que antes só tinha uma leve noção de quem eu era e depois falou, cara, gosto muito do seu trabalho e enfim. Então agregou tanta gente que eu falei, cara, a Disney é exatamente isso. Pra mim, a Disney é isso, assim. Você assiste um filme da Disney e a criança gosta por um motivo, a gente se emociona por outro motivo, tem crises de choro por outro motivo. Meu pai também assiste e ama. Então, eu acho que une as pessoas, sabe? E como que você chegou pra eles, assim? Você chegou com um projeto já montado ou só, tipo, Essa é a ideia. Eu não sei se eu falo a verdade ou se eu minto, pra parecer mais profissional do que eu realmente fui. A ideia veio em dezembro do ano passado. Eu tinha pego Covid e eu estava em casa durante 2 semanas sozinha. Graças a Deus não tive nada mais sério, só fiquei com um mal-estar e tal, fiquei me cuidando em casa. E nesse período, foi o único período que eu fiquei completamente sozinha, porque eu trabalhei muito ano passado. Então, por mais que a gente tome os cuidados e tal, existia trabalho acontecendo, né? Isso todo mundo viu, todo mundo sabe. Foi um período que eu fiquei completamente sozinha. E quando eu tive essa ideia, eu obcequei nessa ideia, assim. Quando eu tive essa ideia do álbum visual, eu falei, meu Deus, talvez seja a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, mas eu quero e tem que ser Disney. A minha ideia tem que ser Disney. Então eu meio que obcequei. Eu lembro que eu ligava pra uma empresária e ele falava, vai descansar! Vai fazer repouso! Com muita classe, claro. Ele não grita igual eu. Enfim, e foi logo nessa época. Eu fiz ele marcar a reunião em dezembro. Tipo, Natal, assim. Que já nada funciona, parece. Nada funciona. E eu ainda não tinha o projeto, de fato, escrito. Eu ainda não tinha um roteiro. Então, sim, eles foram bem loucos, essa galera do Mickey. Eles acreditaram em você. Eles acreditaram e tinha acabado de sair o clipe de Deve Ser Horrível do Mir Sem Mim, que era um bom exemplo, né? Que de foi juntar música um com mega audiovisual. sucesso. Sim, eu sou super grata, assim, foi uma experiência muito legal. E eles tinham isso na memória e eles viram o meu brilho nos olhos. E não eram só brasileiros, era uma equipe latina, que não me conhecia. Mas eu lembro que ela falou assim, com esse brilho nos olhos, você falando disso, há 1 hora pra gente. Tá dentro. Tá dentro. Bora. Caraca. Vamos nessa. Olha. Primeira música que eu lancei, que é Eu Nunca Fui Tão Sozinha Assim, Aí, ó. fala exatamente sobre esse período. Escreveu na pandemia, sabia? Pessoas de Exato. máscara sorrindo pra mim. Exato, e é exatamente essa sensação. Estão sorrindo pra mim, gostam de mim, então eu devia ser feliz, mas eu nunca fui tão sozinha assim. Porque realmente eu nunca me senti tão solitária com os meus medos. Tipo, ninguém entendia exatamente como tava a minha cabeça. Eu não conseguia externalizar isso, sabe? Então o que você falou tem muito a ver, assim. Eu usei muito esse período pra falar tudo que eu sentia. Algumas músicas deixam isso bem claro, assim. Não, e você Desse escreveu novo álbum. todas, né? Sim. Fato curioso, a única música na minha carreira inteira que eu não escrevi foi uma música do Lucas Silveira, que hoje é meu produtor musical. Olha só. Que no meu Qual que é, primeiro álbum, quando eu tinha 16, 17 anos, meu primeiro álbum é uma música que chama Canta Comigo, que é uma música super bonitinha. Ele me deu de presente, porque eu era muito fã da Fresno. Na época a gente tava na mesma gravadora. E ele me deu de presente a música 10 anos depois. Hoje em dia a gente trabalha junto, ele é produtor desse álbum. A gente quarentenou pra gravar junto, a família dele tava lá. Foi um processo muito legal de gravação, muito diferente. Ah, Que legal. Onde vocês gravaram? Numa casa, tipo uma fazenda, assim, que a gente alugou. Delícia. É. Esse novo álbum? É, Jura? foi. Eu não gravei em estúdio. Então tem a filha dele rindo, a Sky, que tem 5 anos, que é um anjo. Amo essa menina. Ai. Ela dá uma risadinha no fundo. Enfim, a gente colocou várias coisas pessoais nossas, assim, do processo de gravação, por a gente não ter gravado em estúdio. E a voz
vazava, porque não tinha acústica nenhuma. Então a gente assumiu isso, assim, no álbum. Eu fico muito feliz com tudo que tem a ver com esse álbum, assim, porque eu acho que eu nunca mais vou gravar um álbum assim, sabe? Foi uma situação muito específica, num momento muito único da minha vida. Eu fiz uma escolha que é muito difícil, que é prezar pela verdade em um meio que tá te pedindo números o tempo inteiro. Então acho que com a exposição que eu tive no Big Brother, eu pude me dar o luxo de falar, calma, o que eu realmente quero entregar? Quem eu quero ser? Daqui a 10 anos, quando eu olhar pra trás, qual é a história que eu quero contar? E eu tive esse cuidado. E foi um período muito vulnerável, assim, um período muito verdadeiro. Então eu tenho muito orgulho de tudo que tem a ver com esse álbum. Porque eu acho que eu tenho a impressão de que ele é um ponto de virada, assim, na minha vida, sabe? Ele diz muito sobre você. Você se cobrou muito fazendo esse álbum? Eu fiz o exercício de não me cobrar. Do tipo, aquilo que eu tava falando com vocês da minha voz, de eu achar que eu usava ela muito menos do que eu poderia usar. Eu entendi que no meu primeiro álbum, eu não me cobrava nada, né? Porque você nem sabe o que você tá fazendo, então você só faz. Você não sabe nem o que ia. cobrar. Exato, não teria cobrança. Então, a melodia que vinha, eu acreditava muito nela, no que eu criava. Vinha uma melodia, eu cantava do jeito que ela veio, e pra mim era isso. O que vem primeiro, a melodia? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes tem uma frase que eu anoto e depois ela ganha uma melodia na minha cabeça. Mas eu nunca fiz do tipo, deixa eu escrever uma letra inteira e daí depois eu penso na melodia. Pra mim as coisas sempre vêm junto, mas às vezes acontece da melodia vir antes. Daí você vai encaixando a letra tipo um quebra-cabeça, assim. Nossa. Do que você quer falar. Quanto tempo você demorou pra fazer o álbum todo? Entre o processo de escrever, de eu gravar? já tinha escrito algumas músicas em 2020. Eu finalizei em janeiro de 2021. E eu gravei em 2 semanas nessa casa. Que a gente alugou. Depois disso, teve todo o processo de masterização e mixagem do álbum musical. E daí eu entrei em pré-produção do álbum visual. O álbum visual, minhas queridas, foi o Penei. Daí, realmente, Loucura. É uma grande loucura. Manu, e durou 3 semanas de gravação. Cara, pouco? Direto, assim. 2 semanas em Ouro Preto, 1 semana em São Paulo. Nossa, mas todo dia, né? Das então. 7 à meia-noite? Tipo isso. Foi bem, então você ralou bem. Foi bem tenso. E assim, dá conta de tudo. Eu realmente assinei o roteiro, eu tive uma parceria na direção com o Gabriel Dietrich, que virou um grande amigo, ele é demais. Porque ele é um diretor homem que não fez eu me sentir incapaz ou intimidada, muito pelo contrário. Ele queria ouvir o que eu tinha pra falar e a gente cresceu muito junto. Não existiu uma produtora, isso também é uma coisa muito ousada. Tipo, eu escolhi pessoas que eu gostava, escolhi profissionais, escolhi o diretor, escolhi um diretor de fotografia, escolhi uma diretora de arte, a minha equipe de figurino e maquiagem que já fazia comigo, eu escolhi eles. Então, eu fui escolhendo as pessoas e a produtora, quem produziu, fomos nós, foi o meu empresário, o nosso né, o escritório dele, mas que eu faço parte. Então, a gente se assumiu uma produtora e contratou essas pessoas e fez acontecer, porque quando é uma produtora, é outra coisa. Sim, centraliza tudo. Tem um Centraliza responsável, tudo, né? exato. Nesse caso, vocês eram responsáveis. Pra gente não perder o controle, a gente queria muito ter... É um projeto do coração. Eu nunca ia me perdoar se eu colocasse isso na mão de outra pessoa que não tivesse o mesmo cuidado, o mesmo carinho, que tratasse isso como, mais um projeto. Sabe? Então, foi isso, assim. Até hoje eu não sei como a gente gravou isso, mas enfim, vai estrear dia 26 de novembro na Disney+. O que é isso de álbum visual? Porque eu vi que você vai ter um clipe pra cada música. Mas, pelo que eu tava tentando entender, assim, tipo, das pesquisas e tal, me pareceu... O que eu entendi que ia ser um filme... Parecia que é tipo um filme que todos os clipes passam por ele. Eu fiquei viajando, falei, gente, mas será que é isso? Tipo isso. O que é? Então, acho que um álbum visual, você pode fazer da maneira que você quiser. Existem alguns artistas que fizeram. Tem gente que vai pra um lado mais lúdico, então as músicas se interligam de uma maneira mais surreal, sabe? Cada música é uma história e tal, mas você assume que fazem parte de um mesmo projeto. Existe algum link nelas. E existem algumas artistas que eu já vi que fazem uma historinha mesmo. Tipo quem? A Melanie Martinez, não sei se você conhece ela. Ela lançou um filme, assim, surreal. Assim, surreal. Aí é bem maior que o meu, quase 2 horas de filme. Aliás, queria muito conversar com ela, saber como ela fez, porque realmente esse budget, menina, foi realmente uma coisa surreal. Eu já tinha visto isso. No meu caso, eu acho que é um meio termo. Ele não é um filme. Mas ele não é isso que eu falei, vários clipes juntos. Ele conta uma história, no final das contas. Tipo e esse um musical? Não. Eu acho que se assemelha a um musical. Eu acho que as músicas fazem parte da história,
esse foi o maior desafio, né? Porque eu tinha músicas muito diferentes ali, uma da outra, pra eu colar tudo na mesma história, no mesmo cenário, enfim. Nossa. Então, o roteiro eu dei uma ralada pra fazer, mas no final das contas, esse álbum acabou virando sobre a minha trajetória. A maneira que ele começa e a maneira que ele termina, a primeira música e a última música, são meio que um contraponto, assim. E isso fica muito claro quando você assiste ao álbum visual. Fica muito claro que é uma história sobre liberdade, sobre libertação, sobre se encontrar. Mas você escreveu pensando no audiovisual, ou não? Só escreveu e depois falou, dá pra fazer o álbum visual. Não, eu escrevi pensando já no álbum visual. Entendi. Quando eu comecei a escrever, eu já tinha essa ideia, eu já sabia que era um álbum visual. Aqui no Brasil, a Anitta fez isso, não? Não. A Anitta fez isso? Você- Eu acho que não. A Anitta, ela lançou clipe de todas as músicas de um álbum, não foi? Isso. Acho que foi isso. Mas eu aí não não sei fez se- esse filme. Eu acho que ela lançou separado. Eu não sei se era um projeto tudo junto. Posso estar falando besteira. Mas então aqui no Brasil ninguém fez isso. Super inovação. Eu acho que eu saiba, ninguém fez isso.